Esse fogo aqui, que o Espírito Santo, ele é sim simbolizado em diversas vezes como fogo também. Até como fogo consumidor. O fogo que julga. Agora, paremos para pensar nisso aqui, e aí agora nós vamos avançar. Esse fogo que arderá continuamente sobre o altar e não vai se apagar, era fogo para quê? Para que esse fogo estava aceso naquele altar? Para o quê? Consumir o sacrifício. Selar de vez aquele sacrifício. E uma vez o sacrifício sendo feito, nos dava o quê? Dava o quê aos homens? A possibilidade de acesso. Então não me interessa se um pula, se o outro não pula, se um grita, o outro não grita. A questão é que esse fogo que precisa queimar no meu coração e no teu coração sem parar, é um fogo que purifica as nossas vidas. Todos os dias. Sempre haverá alguma coisa na minha natureza pecaminosa, na tua natureza pecaminosa, que precisa ser queimado. Ou é um desejo ilícito, ou é uma fraqueza, ou é uma carência, ou é uma prática, ou é um pensamento. Mas a nossa vida não pode viver de momentos específicos de experiência com Deus. Falamos isso aqui no domingo passado. É uma constância. Esse fogo deve queimar no meu, no teu coração todos os dias. Todos os dias. Tirando toda a nossa natureza pecaminosa. Todas as práticas que aborrecem ao Senhor. Todos os sentimentos que estão distantes de Deus. Para que nós estejamos preparados cada vez mais para cumprirmos o nosso propósito. Lá em Romanos, quando diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, então é vivo, é santo e agradável ao Senhor, ninguém precisa trazer carneiro ou ovelha para ser morta aqui não, porque esse sacrifício Jesus já fez. O fogo que consumia o sacrifício lá foi o próprio Deus quem deu. A salvação pelos meus pecados, pelos teus pecados, foi o próprio Deus que proveu. Lembra quando Abraão estava levando Isaac lá no Monte Moriá para sacrificar porque Deus tinha pedido? Aquilo também é pedagógico. Porque o sacrifício Abraão ia levar, a lenha Abraão ia levar, o cutelo ele ia levar, e lá na hora Deus proveu o quê? O sacrifício. Era como se Deus estivesse dizendo assim para Abraão: Abraão, presta atenção, Abraão. Os deuses pagãos pedem filhos como sacrifícios a eles. É por isso que os homens estão indo no engano. Eu sou um Deus verdadeiro. Eu não sou o Deus que pede sacrifício. Eu sou o Deus que sacrifica para ter vocês comigo. E a Bíblia fala sobre isso. Aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará com ele todas as coisas? Deus precisa mais de quê para te provar a tua importância, o amor que ele tem por você, se ele não poupou o seu próprio filho, o seu único filho, para morrer em seu lugar, meu irmão? Agora, existem coisas que nós precisamos fazer. O altar estava lá, o fogo estava lá, tudo provisão de Deus, mas quem colocava a lenha, quem tirava a cinza era o sacerdote. E é sobre isso que eu quero falar. Nós não estamos mais diante de um altar físico, nós não estamos mais diante de um altar de concreto,
O altar de que nós vamos falar aqui é esse coração. É a nossa vida que carrega sim, e tem de carregar sim, esse fogo todos os dias. Para quê, pastor? Para purificação, para santidade, para autoridade, para virtude, para poder do Espírito Santo. O fogo do candelabro já tinha outra função. O fogo do candelabro não era para sacrificar nada. O fogo do candelabro era para brilhar uma luz. Nós também precisamos desse fogo. Porque o próprio Cristo disse que nós somos o quê? A luz do mundo. Então, presta atenção, eu queria que você pensasse nessas duas coisas. Usando a metáfora do fogo, da luz, existe um fogo, irmão, que é o fogo que purifica. Lembra daquela que é baseado num texto? O ouro, para ser refinado, precisa passar pelo fogo, para que ele fique cada vez mais puro. E quanto mais puro, mais valor ele terá. Então, dentro da minha vida como altar do Senhor, dentro da tua vida como altar do Senhor, nós precisamos então do fogo, mas em duas perspectivas. O fogo que queima, nos levando a uma vida de devoção, de oração, de santidade, porque quando você está ali orando, irmão, pedindo perdão, quando você está ali arrependido, quando você está naquela jornada ali com Deus, de relacionamento, é esse fogo que está queimando, arrancando de você ego, maldade, desejos ruins, práticas abomináveis. Amém? E esse fogo, ele tem de se manter aceso sempre. Os homens participaram de um retiro fim de semana passado, foi uma benção. Com todo respeito, parecia uma fogueira lá, né, irmão? Sim ou não? Hein, Lico? Que momento a gente viveu ali, Lico? Posso falar para vocês, quando eu entrei segunda-feira lá na escola, me deu saudade. Tô falando sério. Vários irmãos disseram assim, pastor, Rogério, tinha que ter durado uma semana. Aí eu tenho que dispensar os alunos lá, como é que ia fazer? Irmão, foi tão maravilhoso. Mas posso falar? Na segunda-feira, a gente tinha que botar lenha nesse fogo. Na terça-feira, na quarta-feira, porque a gente não pode deixar, olha aqui para mim, Igreja Casa Aberta, esse fogo se apagar. Essa chama tem de arder dentro de mim, de você, irmão. Amém?